Sejam bem-vindos à primeira aula de Segurança da Informação. Meu nome é Marco Simplício, eu vou ser o professor dessa disciplina com vocês. Então, vamos iniciar aqui. Para entender segurança da informação, é importante conhecer um pouquinho o contexto em que segurança se tornou uma necessidade. Para isso, eu tenho que ir um pouco para os primórdios aí da computação em si, das redes, em que você tinha um cenário pré-internet, e você queria, de alguma forma, interconectar computadores. Algumas empresas tinham computadores que eram caros, algumas universidades tinham computadores e queriam se comunicar. E, bom, para fazer isso, nada mais simples do que cada um passa o seu cabo ligando um computador ao outro. E, bom, cada um define seu próprio protocolo, sua própria tecnologia de comunicação que vai ser utilizada. E, bom, isso aqui não funciona muito bem por algum tempo, né? O número total de cabos que uma empresa vai ter que passar acaba sendo gigantesco. Exatamente por isso que surgiu o conceito de internet. Ao invés de cada um passar seu próprio cabo, sua própria rede, construir sua própria rede, a ideia é eu terceirizo esse serviço, contrato um provedor de internet e ele faz essa interconexão por mim. Aí o que eu preciso fazer é simplesmente me conectar nessa infraestrutura. Isso reduz custos, facilita a interoperabilidade entre usuários, então vale muito a pena. Em termos econômicos, faz todo sentido. O problema é que, bom, agora que você perdeu o controle sobre a rede em si, você não controla mais quem que tem acesso a essa rede, você começa a ter problemas com pessoas querendo abusar da rede. Então surge o conceito de atacante, de hackers, né, mas no sentido romântico, que no início a ideia era muito mais, se você vê filmes sobre hackers iniciais, era um conceito mais de usuários que querem mostrar que entendem sobre redes e conseguem tirar proveito do sistema, por curiosidade, para ganhar fama e tal. Então tem aqui alguns nomes interessantes para isso, o Adrian Lama, o Kevin Mitnick, o Kevin Poulsen, são todos hackers famosos aí na década de 80, 90. E, ao mesmo tempo, ou principalmente depois que a internet se torna uma rede mundial de grande sucesso, surgem os crackers, que o objetivo é muito mais malicioso, é ganhar dinheiro, espionar a vida alheia e coisas do gênero. E esse é o cenário atual, é um cenário um pouco mais triste, em que os hackers não são tão românticos, o que eles querem não é fama, mas muito mais o seu dinheiro. E aí, para modelar segurança, tem dois modelos razoavelmente genéricos que funcionam. O primeiro deles é o modelo de segurança de redes. Nesse caso, você olha o atacante como uma figura externa que está na rede e, de alguma forma, tentando interferir com as comunicações. Esse cenário, você tem, então, uma mensagem, você usa algum tipo de segredo conhecido apenas entre as duas partes comunicantes, e no canal de informação, o atacante não vai conseguir fazer a interferência que ele gostaria. Então, esse é um dos modelos possíveis, esse é um modelo até mais fácil de você conseguir fazer a proteção de sistemas, usa algumas técnicas que a gente vai ver no começo, aí nas 3 primeiras aulas depois dessa introdução. O segundo modelo é um pouquinho mais complicado. Agora, o atacante ele não está satisfeito em ficar só na rede olhando os dados que estão passando pela rede. O que ele quer fazer é entrar na sua máquina de alguma forma. Aí o tipo de ferramenta utilizada é um pouquinho diferente. É muito mais ferramentas como firewalls, sistemas de autenticação, sistemas de detecção de intrusão, antivírus, enfim. É o foco das 3 últimas aulas da disciplina. E esse é um pouco mais complexo de conseguir. Em geral, é mais fácil proteger no modelo de segurança de redes, são as técnicas que funcionam bem, do que no modelo de segurança de computadores. Então, para entender bem o que dá para fazer nesse modelo de segurança de redes, tem alguns serviços que são bastante úteis para proteger sistemas. E quando você quer fazer proteção de sistemas, não dá para fazer uma coisa tão mágica quanto agora o sistema está seguro, não precisa fazer absolutamente mais nada ali dentro. Em geral, é um processo. O processo envolve você analisar qual o tipo de ataque a qual o sistema está sujeito, que tipo de informação você tem ali dentro do seu sistema que você quer proteger, e aí você analisa o risco, que é o quão importante é, o quão relevante é cada um dos ataques, constrói uma política de segurança, implementa isso e administra. Fica verificando se novos ataques surgiram em algum momento e, eventualmente, se tiver algum tipo de problema, seja na sua empresa ou
uma empresa de terceiro, enfim, num ambiente onde a sua empresa está inserida, você volta a analisar o risco e implementar novas políticas. Então, isso nunca acaba, né? É um processo perene de melhoria de segurança de sistemas. De qualquer forma, dentro dos serviços básicos que você pode implementar, existem 5 que são normalmente utilizados na literatura, que é o que a gente vai discutir aqui na sequência, que são disponibilidade, confidencialidade, integridade, autenticidade e retratabilidade. Com esses 5 dá para fazer muita coisa já dentro de, quando você considera o contexto de segurança da informação. Então é importante entender esses conceitos. O primeiro deles, então, disponibilidade, o sistema tem que estar disponível. Os usuários que são legítimos, que têm direito de acessar o sistema, eles têm que poder acessar o sistema a qualquer momento. Em geral, a contrapartida, o tipo de ataque contra a disponibilidade é chamado de ataque de negação de serviço. Você não consegue acessar o serviço, mesmo tendo direito de acesso a ele. Esse é um tipo de ataque, enfim, um serviço difícil de você conseguir garantir sempre, porque é uma coisa um pouco mais física, não tem exatamente um algoritmo por trás que consegue, uma ferramenta por trás que consegue resolver esse tipo de coisa. Em geral, você precisa de muito mais de redundância, né? Se cai um servidor, você tem um outro servidor de backup que pode assumir no primeiro. E aí você consegue garantir que, mesmo que um serviço caia, tenha um sobressalente que vai ajudar a parecer que nada aconteceu de problemas. O segundo serviço é chamado de confidencialidade. A ideia toda da confidencialidade é que a informação que está sendo trafegada entre duas entidades, ela não pode ser vista por usuários que não sejam autorizados. Então, por mais que um atacante aí na rede esteja vendo os zeros e uns passando na rede, não dá para interpretar esses zeros e uns para saber se é um texto, se é uma imagem, ou o conteúdo desse texto e imagem que está trafegando. Essa ideia de confidencialidade, você garante que os dados são confidenciais. Só quem pode acessar, de fato, os dados consegue acessá-los. Desculpe, só quem consegue acessar a informação, quem pode acessar a informação, consegue acessá-la, né? Os dados, os zeros e uns, qualquer um pode acessar. Está passando na rede, não dá para evitar. Mas interpretar esses zeros e uns como o que de fato é a informação por trás deles deve ser impedido, a não ser que o usuário seja autorizado a fazer isso. O terceiro serviço, integridade, a ideia é garantir que a informação esteja íntegra. Se houver algum tipo de alteração na informação, num arquivo, numa imagem, você consegue descobrir que houve esse tipo de alteração. Não dá para impedir alguém de alterar o dado, afinal de contas são zeros e uns passando na rede. Alguém vai lá e troca um zero por um por um zero. Então não dá para impedir isso de acontecer, mas o serviço de integridade garante que você consegue detectar que isso aconteceu. Aí assim você joga fora a informação, a mensagem que chegou para você e pede de novo para ser feito um reenvio e verifica novamente se a nova informação que chegou está íntegra ou não. Essa é a ideia do serviço de integridade. Serviço de autenticidade, penúltimo, a ideia de autenticidade é você garantir que a origem de uma certa mensagem é quem você acha que ela é mesmo. Você consegue garantir a autoria, no final das contas, né? Um dado é autêntico se você consegue fazer esse tipo de verificação. Identifica quem é o emitente de uma mensagem. É interessante que esse processo tem que ser feito ao longo de toda a comunicação, porque eventualmente alguém pode se interpor na comunicação e tentar se passar por você dentro da comunicação. Então, os protocolos e mecanismos todos que fornecem algum tipo de autenticidade, eles garantem que a pessoa que começou a se comunicar é a mesma que continua se comunicando. Senão, daria para fazer um cenário do tipo, você acessa seu banco e uma das transações que são enviadas durante essa comunicação com o seu banco não é sua. Ela não é autêntica. Então, é essencial garantir durante todo o processo quem é o originador da mensagem. E o último, irretratabilidade. Irretratabilidade tem tudo a ver com assinatura digital. A ideia de retratabilidade é que você não pode negar ter feito algo. Lembra um pouco a autenticidade, né? Você consegue garantir na autenticidade quem é a origem de um dado. Na irretratabilidade, você ainda consegue provar um pouco a mais. Você consegue provar para um terceiro quem é a origem do dado. Então, essa distinção acaba sendo importante porque depende do tipo de mecanismo que você vai utilizar. Vai ter autenticidade ou retratabilidade. Então, tem um exemplo com o mundo físico para entender melhor essa distinção entre as duas coisas. Com o serviço de autenticidade, é
similar com o mundo real, o mundo físico, seria os dois lados comunicantes têm um carimbo. Então, se eu carimbo uma mensagem e mando para outra pessoa que tem o carimbo, ela sabe que fui eu que enviei aquela mensagem, né? A não ser que ela tenha algum problema aí de dupla personalidade e tal, ela mesmo carimba e, enfim, se engana que foi ela que enviou. Mas, em geral, se ela recebe uma mensagem carimbada, ela sabe que fui eu e vice-versa. Se eu receber uma mensagem carimbada, eu sei que foi ela. Só que eu não consigo provar para um terceiro que, olha, essa mensagem foi enviada por tal pessoa, porque pode ter sido eu também tenho o carimbo que fiz o carimbo dentro da mensagem. Quando você tem retratabilidade, dá. Então, a ideia de assinatura digital entra bem aí. O similar no mundo físico seria assinatura física. Se eu assino uma mensagem, eu não posso depois virar e falar que não fui eu que assinei, que aquela assinatura não é minha. Então, tem garantias matemáticas de que se uma mensagem foi assinada por mim, eu não posso negar depois que eu fiz essa assinatura. Então, essa distinção importante entre autenticidade e retratabilidade. Tem gente que fala que irretratabilidade é uma autenticidade mais forte, né? Você consegue provar para um terceiro a autenticidade de um certo documento. Para exemplificar, tem aqui alguns exemplos de ataques e os serviços correspondentes que você precisaria para prevenir esses ataques. Um primeiro ataque interessante é a interceptação. Uma origem está conversando com o destino, por exemplo, você está conversando com o seu banco, e tem alguém no meio do caminho que quer ouvir o que você está se comunicando, né? Alguém para o bem ou para o mal, né? Então, vazamento de informações como senhas pode acontecer nesse tipo de cenário. Para evitar isso de acontecer, o serviço necessário é confidencialidade. Porque se o intruso pegar os dados, ele vai ver zeros e uns e não vai conseguir saber qual é a sua senha que passou entre a origem e o destino. Então, é um exemplo clássico de necessidade de autenticidade numa comunicação, confidencialidade numa comunicação. Um segundo exemplo tem uma origem tentando mandar uma resposta, por exemplo, para um destino, e alguém no meio está impedindo essa mensagem de chegar no destino, né? Está interceptando e derrubando a comunicação. Então, nesse cenário, o que você precisa é de disponibilidade, né? O serviço que está sendo violado é disponibilidade. Um terceiro cenário de ataque é esse aqui, de modificação. A ideia da modificação é você, por exemplo, é a origem, está tentando conversar com o seu banco e tem alguém no meio do caminho que está tentando alterar essa transação. Então, por exemplo, você quer ver o seu extrato e o intruso está querendo fazer você pagar um boleto. Então, um cenário bem complicado, né? Enfim, não que não aconteça na prática, mas é algo que se quer evitar. Para evitar esse tipo de coisa, a ideia é você ter integridade e autenticidade. A integridade garante que o banco vai saber que teve uma alteração na mensagem e a autenticidade garante que o banco saiba que veio aquela mensagem de você mesmo. Colocar, por exemplo, confidencialidade nesse cenário não vai resolver tanto quanto se gostaria. O intruso talvez não consiga alterar exatamente do jeito que ele gostaria a mensagem, né? Porque, afinal de contas, ela está embaralhada, por exemplo, ele não vai conseguir fazer a alteração do valor, do jeito exato que ele gostaria. Mas é importante ter integridade para que o banco não faça alguma coisa errada, porque, eventualmente, a alteração feita pelo intruso levou a algo que pareça válido para o banco. Então, integridade e autenticidade, nesse caso, são essenciais. E o último cenário, temos aqui o intruso gerando uma mensagem. Então, ele está criando algo, tentando se passar por você, e um banco, novamente como destino, pode acreditar que é você tentando fazer uma transação quando, na verdade, é um intruso. Então, nesse cenário, de novo, a autenticidade é essencial. Para conseguir esses serviços, temos o que a gente chama de criptografia, né? Então, falar um pouquinho, que vai ser o tema das 3 próximas aulas, sobre o que diabos é isso. Com criptografia você consegue 4 desses 5 serviços de segurança. Então, confidencialidade, integridade, autenticidade e retratabilidade são serviços que você consegue dar usando mecanismos de criptografia. Não dá para fazer disponibilidade, porque, enfim, como eu falei, não dá para fazer um algoritmo que impeça alguém de derrubar um fio, desligar um computador ou algo do gênero. Mas os outros 4 dá. O que existe na área de criptografia? Existem basicamente duas grandes famílias de algoritmos simétricos e algoritmos assimétricos. Os simétricos são simétricos porque os dois lados da comunicação conhecem o mesmo segredo.
Por isso que são chamados de simétricos, tem uma informação compartilhada entre eles. Inclusive quando não tem nenhuma informação compartilhada. Tem alguns algoritmos que não usam segredo nenhum, a gente costuma chamar de chave. Nesse caso, os dois lados têm a mesma informação, que é nenhuma, mas enfim, também são chamados de algoritmos simétricos. Os assimétricos usam um conceito um pouquinho mais complexo, que é de chave pública e chave privada. Você tem uma chave que todo mundo conhece, que é pública, uma que só você conhece, que é privada, e dá para fazer umas coisas interessantes com isso. Por exemplo, assinatura digital, como a gente vai ver mais adiante. E a parte bonita disso aqui é que a criptografia costuma ser a parte mais forte de qualquer sistema. Então, em geral, é a parte que eu costumo dizer que é a parte que funciona muito bem. Quando bem implementada, é a última parte que vai ser atacada, de fato, por alguém que está tentando violar a segurança do sistema. Por isso que é interessante estudar esses algoritmos. E como é que eu posso afirmar que esses algoritmos são de fato seguros? Afinal de contas, eles são baseados em alguma informação secreta. Se eu testo todas as informações secretas, essa chave secreta, uma hora eu vou conseguir achar a chave correta. E é exatamente isso que a gente chama de ataque de força bruta. Então, algoritmos que são considerados seguros, eles têm que ter duas características. Não tem que existir nenhum tipo de ataque que seja mais rápido do que força bruta. Então, as técnicas todas conhecidas para tentar atacar um algoritmo não são melhores do que você testar todas as possibilidades. E força bruta tem que ser inviável computacionalmente. O que isso quer dizer? Que demoraria um tempo enorme para conseguir testar todas as possibilidades de chaves. E, bom, como assim um tempo enorme? O que é considerado tempo enorme? O que a humanidade usa hoje? Tem aqui um exemplo didático para tentar entender o tamanho das coisas que acontecem. Na prática, são usadas chaves de 128 bits. Então, ao todo, existem pouquíssimas, um número pequenininho de 2 elevado a 128 possibilidades totais de chave. O quão difícil, quanto tempo demoraria para eu quebrar essas chaves? Bom, depende do seu poder computacional. Então, suponha que você é um trilionário e você consegue comprar 1 milhão de supercomputadores. Cada um dos supercomputadores da ordem de, eu diria, da ordem de 1000 vezes mais rápidos do que os maiores supercomputadores que existem hoje no mundo. Tem um supercomputador chinês, o Via Láctea, Tianhe, que ele seria mais ou menos umas 1000 vezes mais lento do que isso. E você está comprando 1 milhão deles, então você tem bastante dinheiro. Quanto tempo demoraria com essa quantidade enorme de poder computacional para quebrar o sistema? Bom, simples, é só fazer uma conta que você tem aqui o número de testes e quantos testes você consegue fazer por segundo, que é o número de computadores vezes a capacidade desses computadores de testes por segundo. Então, você tem aqui o número de testes, 2 elevado a 128, e você tem 1 milhão de supercomputadores, cada um conseguindo fazer 10 a 15 testes por segundo. Aqui tem só uma transformaçãozinha matemática simples, porque 2 elevado a 10 é aproximadamente 1000, na verdade é 1024, e 1000 é 10 ao cubo, então é só uma aproximaçãozinha, só para facilitar aqui, porque aí fica 2 elevado a 128 menos 2 a 20 menos 20 menos 50 no expoente, né? Dá 2 elevado a 58 segundos. Então, com esse pequeno poder computacional, demora meros 2 elevado a 58 segundos para você quebrar o sistema. O que significa que você dá Enter, vai tomar um cafezinho, volta 2 elevado a 58 segundos depois e está lá a senha no seu supercomputador dizendo qual que é a chave criptográfica correspondente. Bom, acontece que o cafezinho vai esfriar pelo menos um pouquinho, porque 2 elevado a 58 segundos é mais ou menos metade da idade estimada do universo. Então é esse o nível de segurança que é utilizado hoje. Mesmo com esse poder computacional gigantesco, ainda assim não dá para quebrar o sistema. E é por isso que criptografia costuma ser a parte mais segura dos ambientes de segurança. Algumas características importantes para finalizar. Todo o algoritmo criptográfico utilizado hoje é público. Esconder a especificação de um algoritmo é uma má ideia, simplesmente porque alguém vai descobrir em algum momento, né, vai fazer engenharia reversa de seja lá o que for que está executando. Existem alguns casos disso. O próprio GSM, que é utilizado em comunicação celular, é um exemplo clássico de algoritmo que foi escondido e quando foi descoberto, descobriu-se que ele tinha vulnerabilidades. Então, o ideal é você mostrar o algoritmo. Então, todos os algoritmos que eu vou discutir aqui são de domínio público e pessoas podem tentar atacá-lo e tentar quebrar o sistema. E é isso em que se baseia a
a segurança da maioria dos sistemas. Isso é a parte boa, então vou falar da parte que funciona, só tem um probleminha importante ilustrado nesse quadrinho aqui do XKCD, que normalmente os mecanismos que eu vou falar de criptografia são tão seguros que as pessoas não vão tentar atacá-los. Eles vão muito mais do lado humano e tentar atacar as pessoas que estão lidando com o sistema. Então é o que eu costumo chamar de ataque STS, suborno, tortura e sedução. Funciona que é uma maravilha, quebra qualquer sistema criptográfico. Então vou deixar o quadrinho para vocês verem depois, tem no material complementar. Concluo aqui a primeira aula, até a aula que vem.